Cheguei com o meu primeiro vídeo falando sobre como trabalhar com contos. Esses contos que eu disse, historinhas ultrapassadas, bobinhas, mas que a gente consegue tirar tanto proveito desses contos. Desde a educação infantil, lá seus 2, 3 aninhos, com a história, contando e brincando, manipulando objetos. Por que não pós-alfabetização, com criação de redação, textos teatrais, grandes apresentações, grandes interpretações, filosofia. Então, o primeiro que eu trago aqui é o conto dos 3 porquinhos. Sim, os 3 porquinhos. Lá no século XVIII, surgiram esses primeiros contos, né, que envolviam animais. Em 1933, a Disney recriou essa história dos 3 porquinhos, batizando com o nome de Prático, Heitor e Cícero. Esses 3 porquinhos que a gente já conhece a história, que foram construir sua casa, um construiu de palha, o outro de madeira, o outro de tijolo. O Cícero era o mais preguiçoso, pegou a palha, construiu uma casa bem mais prática porque queria ir dormir. O Heitor, que construiu a casa de madeira, também rapidinho para poder ir brincar. E o prático, que queria sempre mais um conforto, uma casa resistente, demorou mais para terminar e fez a sua casa com tijolos. E a figura do lobo, que vem soprar e soprar as casas para poder entrar e pegar os porquinhos. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar os 3 porquinhos? E aí, gente, tem tantos, eu só peguei alguns aqui das variedades. Tanto esse que vem de uma edição das letras cursivas, que logo já vai ter um post sobre esses textos que tem com letra cursiva. Então, pegando livrinhos baratos, porque esses contos estão mais do que editados e publicados, né? Então, da Ciranda Escolar também tem. Opa, desculpa aí, produção. Tem a versão dos 3 porquinhos malcriados e o lobo bom. Por que não a versão por um outro olhar? Os 3 porquinhos clássicos com figuras maiores, né? Para poder fazer a imaginação correr solto. Enfim. A gente pode começar, além de contar a história, após contar a história, trazer a música. Gente, na internet, várias versões de música dos 3 porquinhos, inclusive contando a história pela música. O vídeo da Disney, o desenho da Disney recriado, tem disponível, é show, ele dura 10 minutinhos o desenho, né? Então, após contar a história, né, lida com um livro, né, ali com um livro propriamente, aquela história que surge do livro, trabalhar diferentes versões. A versão que não são esses nomes, é costelinha, linguicinha, tem outros nomes dos porquinhos. Por que não trabalhar com outras possibilidades, né? Com outros olhares, né? Inclusive a história contada pelo lobo, né? Então a visão do lobo contando a história, né? Que ele queria entrar, mas ele era um lobo bom. Então, outros olhares, um outro modo de ver uma mesma situação. Então a gente pode começar assim, após contar a história, conhecer, reconhecer, ou para quem já conhece, para os maiores, né? Então eu vou dar várias possibilidades e você pode até aumentar e dar outras ideias. E eu adoro receber dicas, hein? Então, trabalhar a interpretação de texto é o primeiro passo, né? Tanto escrito quanto oral. Relembrar o nome dos 3 porquinhos. Aí já vem a entrada de trabalhar nome, letra maiúscula, a escrita cursiva, a letra bastão. Quais foram os materiais utilizados? Então, trabalhar com a palha, com a madeira, com tijolo, né? Tanto em desenhos quanto no próprio material.
ter um material concreto na mão, né? Qual que é o mais fraco? Qual é o material mais fraco? O mais resistente? Por quê? Tentar tirar o porquê das respostas, né? Essa conversa é muito rica e faz a nossa cabeça trabalhar o raciocínio, fazer uma ligação de um assunto com o outro, além da memória, né? Depois de relembrar a história, trabalhar a interpretação, você também pode focar em assuntos específicos dentro das histórias, como a casa dos porquinhos. Então ali, a primeira casa, vamos descrever as características da primeira casa, né? Vamos representar com ilustração? Vamos montar com objetos? Assim com a segunda, terceira casa. Aí vem as imensas atividades dentro de uma sala de aula com o tema proposto da história, né? Então, atividades de ligar, com os desenhos, escritas, início, meio e fim, ordenar a história, tá? A ordem dos acontecimentos. Depois pode focar no sopro do lobo. Por que não? O sopro, trabalhar o sopro, né? Há várias atividades que a gente, além de encher o balão, trabalhar com o soprar na água, soprar papelzinho, soprar um barquinho na água. O que o lobo fazia? Soprar. Então, o que é esse soprar? Da onde vem? Como a gente faz esse movimento? Por que o lobo não conseguiu derrubar a terceira casa? Porque a força do que tem o sopro, alguns materiais não se movem. E por que não sair pela escola, né? Soprando a parede para ver se vai derrubar? Que tal deixar alguns materiais espalhados pela escola e que na hora que eles vão soprar vai derrubar? Além de divertido, né? Como é que o primeiro porquinho foi prejudicado nessa construção? Foi pelo material? Foi pela pressa? Foi pela vontade de dormir? Trazer resposta, não dá a resposta. Então você vai só perguntar: por que o primeiro porquinho foi tão prejudicado nessa construção da casa dele? Deixar vir a fala, né? E aí sim, aí você vai chegar. E aí, você já teve preguiça de fazer algo? Que deixou para depois, assim, porque na hora não queria? Isso a gente até adulto se questiona, né? Depois, os personagens lobo e porquinhos, né? Por que o lobo quis tanto entrar na casa dos porquinhos? Por que será que ele queria entrar? Né? Insistiu. E por que depois ele desistiu de perseguir os porquinhos? E aí vem as diferentes versões que há nos livros, né? E nos vídeos contados também. Faz a criança pensar: o lobo é realmente um animal feroz? Que outros animais ferozes a gente conhece? E aí a gente pode trabalhar até com o lobo bom, o lobo-guará. Trazer até o movimento da extinção, né? É um outro caminho. Escrita. Recontar o conto. Que tal escrever a história novamente, colocando outras situações no meio? Ou também a proposta de criar um novo final. Tem a história e você recria o final dessa história. Para os maiores, por que não colocar uns elementos propostos, né? Com palavras específicas, com situações específicas nesse texto? E trabalhar o pensar, a ajuda amiga, né? O olhar o outro. E aí os irmãos, os porquinhos, se ajudaram entre si? Eles pensaram um no outro? Pensar em cada situação da história, eles se ajudaram? E aí você faz pensar de qual personagem você mais gostou, né? Então, a criança vai dizer: gostei mais desse. Por quê? Quais eram as características que ele apresentava? Se pudesse acrescentar um outro personagem, qual personagem você ia acrescentar na história?
Isso era legal, hein? Seria uma pessoa? Seria um outro animal? Seria um outro objeto falante? Algo desse tipo? Também dá para especificar um trabalho que é bem legal trabalhar com essa história, é a segunda casinha, tá? A casinha do Heitor. A casa de madeira. Então, que outros objetos construídos de madeira a gente conhece? Da onde vem a madeira? Dá para trabalhar com reflorestamento, dá para ampliar esse assunto aí. Se você fosse o porquinho, foram construídas casinhas de palha, madeira e tijolo. Que outro material você construiria a sua casa? E aí vale deixar correr solta a imaginação, tá? Porque não é... Vamos pensar aqui a casa, a gente pode botar uma característica de que uma casa resistente para eu morar. Mas eu também posso ter uma casa de sonhos, uma casa de marshmallow, por exemplo. Então ali abrir possibilidades, né? Pra gente ir além. Trazer a questão do primeiro porquinho que queria construir rápido para dormir, do segundo que queria construir rápido para brincar. E já deixou alguma coisa para fazer para poder brincar? Então, colocar as prioridades nessa questão, né? O que é prioridade? Será que foi uma boa decisão ele deixar para brincar? O resultado da casa que o lobo conseguiu soprar? Então, trazer causa e consequência, né? Por fim, fazer pensar, e aí, os porquinhos? Eles aprenderam alguma coisa com tudo que aconteceu com eles? O que eles aprenderam? E além de construir peças teatrais, com material construir o cenário, fazer a vivência, né, movimento facial, articular a oratória, com esse movimento teatral, apresentação, né, criar novos personagens para apresentar a turma, envolver a turma com um trabalho em grupo, construir as casas realmente de palha, de madeira e de tijolo, desde os pequenininhos até pós-alfabetização. Vamos sair do básico? Segue algumas dicas, hein? Adoro receber atividades também, hein? Manda aí uma pra mim sobre os 3 porquinhos. O que você anda fazendo com os 3 porquinhos? Vamos usar e abusar desses contos. Em breve o próximo conto chega aí. Aproveite, arrase nas suas aulas.